Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração nesses dias. E compartilhar com vocês essa interpretação de texto que o Senhor ministrou no meu coração e que certamente falará com você também, falará no seu coração, falará com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. E você certamente será edificado por essa palavra que não é minha, porque nós não somos donos da palavra. Estava ali falando com Deus e dizendo para Deus: Senhor, escolhi um texto para falar da tua palavra, que certamente o Senhor colocou no meu coração. Mas a palavra que vai falar, que vai motivar, que vai levantar, que vai entusiasmar, que vai dar rumo, direção, orientação, aconselhamento para o teu povo, para a tua igreja, não é minha, não vem de mim, é do Senhor. É o Senhor que tem, é o Senhor que vai dar, porque eu também estou aqui em busca dessa palavra. E sei que o Senhor não falhará, porque o Senhor não falha nunca. Então o Senhor nos dará sem medida em nome de Jesus. Digam amém. Quem achou, diga amém. Vamos acompanhar aí, a partir do versículo 6, a parábola da figueira estéril. Olhe para o seu irmão e diga assim: só mais um ano. Fala forte assim, como aquele que enche o pulmão de ar assim e fala destemidamente, sem medo. Fala: só mais um ano. Em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Pai, nós te damos graças por essa palavra, Senhor. Te damos graças porque o Senhor está aqui. Te damos graças porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Não há nada, Senhor, em nós que não possamos ver a tua mão, a tua graça, o teu poder, a tua bênção, a tua presença. Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor está conosco, e em tudo em nós tem o Senhor, a sua participação, a sua mão. Por isso nessa noite nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor está em nós, e até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você que você está na casa do Pai. A casa do Pai é assim: você abre a geladeira sem pedir, você entra no quarto, você vai ao outro quarto, você senta no sofá, põe o pé no sofá. Não é assim? A casa do Pai é assim. Então, eu quero te dizer que você tem liberdade aqui, porque aqui é a casa do Pai. Então não fica aí, sabe, assim, com vergonha de dar glória, com vergonha de dar aleluia, com vergonha de bater palma, com vergonha de sorrir, com vergonha. Você está na casa do Pai. Então tenha liberdade para você agir nessa noite de forma que o Pai fique feliz, que o Pai fique alegre. Se as minhas filhas chegarem lá na minha casa e ficar para mim assim: pai, posso abrir a geladeira? Pai, eu posso sentar no sofá? Pai, eu posso falar?
gente, eu vou ficar entristecido com isso, porque eu vou sentir que as minhas filhas não têm liberdade na casa do próprio pai. Não tem liberdade na minha casa. Não abre a boca, não fala comigo, não conversa comigo, não tem liberdade. Minhas filhas têm que chegar na minha casa e ter liberdade. Amém? Fala comigo, dá risada, conta piada para me rir também, né? Principalmente depois que nós vamos passando dos 50 anos, os filhos já estão maiores. Os filhos têm que alegrar a gente, tem que fazer a gente feliz. Chega com os netos também faz farra, né? Tem que alegrar a gente, fazer a gente feliz. Aqui é assim. Você está na casa do pai, deixa o pai feliz. Mostre para o pai que aqui você tem liberdade. É a casa dele. Aleluia, glória a Deus. Queridos, deixa antes de entrar nesse assunto aqui, falar algo para vocês importante, que tem a ver também, mas é algo que eu gostaria de colocar nesse momento. Nós estamos aqui num projeto de vida, né, pastor? Num projeto de vida. A gente não faz nada sem projetar. Pelo menos não devemos fazer nada sem projeto. Precisamos sentar, caneta e papel na mão, escrever, colocar alvos, colocar metas, projetar para um tempo que nós vamos viver. Estamos entrando em 2022, claro, temos que fazer metas, temos que estabelecer metas, temos que fazer projetos, temos que estabelecer alvos, temos que sentar com a família, temos que conversar com a família, ver o que aconteceu no ano passado e estabelecer as novas metas para o ano que está nascendo, para o ano que está surgindo. Nós fazemos isso na igreja também. Os projetos, as metas, os alvos, eles devem ser estabelecidos por nós. Não devemos iniciar um ano assim aleatoriamente. O ano está começando, vamos andar, vamos ver o que vai acontecer. Não, nós temos que ter propósitos, porque o Senhor Deus é Deus de propósitos, e Ele tem propósitos para com as nossas vidas. Então nós também precisamos nos organizar, nos programar, porque o Senhor Deus vai aprovar isso. Ele aprova isso, e Ele vai nos abençoar. E principalmente quando nós temos um olhar para a palavra, quando nós temos uma atenção para a palavra dele, então nós alinhamos este projeto nosso, esses planos nossos, essas metas, esses alvos, nós alinhamos com o pensamento de Deus. Afinal de contas, nós vivemos no pensamento de Deus, nas coisas, nos planos e na vontade de Deus. Então, é um alinhamento de ideias, é um alinhamento de conversa, de comunicação, e o Senhor então vai nos colocando dentro daquele modelo que é dele, e então nós caminhamos durante todo o ano. Aleluia. Um dos projetos que não pode faltar nos nossos, um dos pontos que não pode faltar no nosso projeto, o plano ministerial. O plano ministerial. Nós somos ovelhas, a Bíblia diz isso. Nós somos ovelhas. Ovelha, ela tem um útero, e ovelha tem útero para ela poder gerar. A ovelha, ela gera. Uma ovelha, em média, uma ovelha saudável, de útero saudável, em média ela traz à luz 2 ovelhinhas durante o ano. 2 ovelhas. Cada ovelha fica grávida 2 vezes no ano, e traz ao mundo, traz à luz 2 novas ovelhinhas no ano. Preste bem atenção, que coisa fantástica. Nós somos ovelhas de Cristo. Fomos chamados também para gerar. Não podemos ser ovelhas sem saúde para gerar, isto é, sem fertilidade. Temos que ser ovelhas férteis. O Senhor nos chamou para multiplicação. O Senhor nos chamou para multiplicar, para crescer, para somar, porque no reino de Deus, divisão e subtração não se fala, não existe no reino de Deus a divisão e a subtração.
não faz parte da matemática de Deus. Mas a matemática de Deus é adição, multiplicação, é uma crescente. Aleluia. Então eu sugiro para vocês que coloquem nos seus projetos, no seu plano ministerial para este ano, gerar 2 ovelhas para Deus em 2022. Não precisa ficar preocupado em ganhar o mundo, não. Pastor, eu quero pregar, eu quero ganhar multidões, glória a Deus. Mas se preocupe neste ano em gerar só 2. Só 2. Porque às vezes, né, pastor, eu quero ganhar o mundo inteiro e passo 10 anos sem ganhar ninguém. Quero ganhar o mundo inteiro, passo 5 anos sem gerar nenhum. Então se preocupe em gerar 2 durante este ano. Só 2, só 2, só 2. E você vai multiplicar o rebanho neste lugar. Ou melhor, multiplicar não, você vai quer dizer, você vai multiplicar 2 vezes, né? 2 vezes, porque você vai trazer 2. Então vamos colocar aí, se tem 300 pessoas, 400 pessoas nessa igreja, essa igreja vai ter quantas então? 800, 1.200, não é assim? Você está entendendo isso? Coloque no seu coração: Pai, no meu projeto, eu sou ovelha, eu tenho útero fértil, saudável, então eu vou gerar 2 ovelhas durante este ano. E uma coisa interessante, que a ovelha ela gera, dá a luz e depois ela dá também leite. Ela não abandona o cordeirinho para ir comer onde ele quiser, não, ela cuida dele, ela dá leite para ele até o dia em que ele pode comer sozinho, se virar sozinho. Isso significa ganhar e cuidar. Ganhar e cuidar. Por quê? Porque quem tem ministério aqui, pastor, me perdoe, mas quem tem ministério aqui não é só a pastora Silmara e o pastor Laércio. Jesus não falou para o pastor Laércio, pastora Silmara assim, ide, né? Ide fazer discípulos. Ele falou, foi para você também. Foi para mim, para você, foi para todos nós. Você está entendendo isso? Então o ide é nosso, é para nós. É nosso, nós temos que fazer. Nós temos que gerar, nós temos que fazer a multiplicação, porque nós somos de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus começou a contar uma parábola interessante. Ele disse que um certo homem, ele tinha umas terras, e nessas terras ele plantava uva, ele cultivava uva. Ele tinha terras com videiras plantadas, ele cultivava uva naquele lugar. Quem escolhe uma cultura, uma espécie de cultura para cultivar, geralmente o agricultor que escolhe uma espécie, uma cultura, ele estuda aquela cultura, ele estuda aquela espécie que ele vai cultivar. Ele estuda, ele procura saber tudo a respeito daquela cultura, ele procura saber tudo que é necessário fazer para o bom desenvolvimento, o que ele lançar na terra que é nutriente para aquela espécie que ele escolheu para cultivar. Enfim, ele sabe tudo daquela cultura. Ele estuda, ele busca saber para poder ter sucesso, para uma lavoura de sucesso. Este homem que o Senhor Jesus cita na sua parábola, eu acredito que ele, como um bom agricultor, ele deve ter feito isso. Embora isso aqui seja uma parábola, mas Jesus criou essa história e eu vou conjecturar aqui também, eu vou viajar nessa história. Eu acredito que aquele homem, ele estudou tudo a respeito da cultura. Ele estudou tudo sobre uva, como plantar uva, como cultivar uva, o que era necessário para que aquelas terras produzissem a melhor uva, e ele fosse conhecido ali como um grande agricultor, como um grande cultivador de uva.
um grande produtor de uva. Plantou uva pelas suas terras todas. Só tinha uva naquele lugar, gente. Era uma cultura de uva. O lugar ali era de cultivar a uva. Mas aquele homem, ele chama o seu viticultor, o homem que trabalhava cuidando das uvas, e dá uma ordem para aquele viticultor. Ele disse assim: plante no meio das uvas um pé de figo. Eu quero uma figueira no meio das uvas. Só um pé, só uma árvore de figo. Planta só uma no meio das uvas. Qual era o propósito, será, gente, daquele homem plantar uma figueira apenas no meio de tantas uvas, em uma terra onde estava sendo cultivado uva, e que foi estudado, e que foi feito todo um estudo para o plantio da uva? A figueira não fazia parte daquele lugar, a figueira não fazia parte daquela cultura. Os propósitos ali não eram voltados para uma figueira, e sim para a uva. Que coisa. E eu fico pensando, eu fico imaginando, queridos, que se as uvas falassem, certamente elas tinham falado para aquela figueira: o que faz você aqui? Aqui não é seu lugar. Aqui não foi preparado para você. Isso aqui tudo foi preparado para nós. Isso aqui tudo veio para nós. Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar das uvas, é lugar das videiras, e não de figo, não de figueira. Mas aquela figueira estava ali. E pelo que me faz entender o texto, aquela figueira era uma figueira bonita. Ela cresceu viçosa, ela se tornou uma árvore bonita, viçosa, linda, folhas lindas, vida havia naquela figueira. Pudera, gente, aquelas terras foram bem preparadas, aquelas terras foram bem tratadas, para que pudesse produzir uvas naquele lugar. Aquela figueira encontrou ali todo o necessário para ela crescer e ficar realmente uma árvore bonita. E ela era. Os estudiosos da cultura do figo diz que uma figueira precisa de muito sol, precisa de luz e precisa de solo fértil, um bom solo. Aquela figueira tinha tudo aquilo ali. E eu quero trazer você para uma consciência, para uma interpretação desse texto hoje. Aquela figueira, embora os estudos teológicos nos levam para os judeus, mas aquela figueira era eu. Aquela figueira era você. Porque não era para a gente estar aqui. O céu não era para nós. Não era para eu estar onde eu estou. O privilégio de estar neste altar aqui ministrando a palavra de Deus, não, isso não era para mim. O privilégio de sentar nessa cadeira aí para ouvir a palavra de Deus, não era para você. O privilégio de abrir a sua boca para cantar louvores a Deus, adorar um Deus verdadeiro, tão poderoso, tão supremo, o Deus único, não era para você. Aquela música se encaixa direitinho na gente, né? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: plante essa figueira aí no meio das uvas, porque eu quero. O Senhor olhou para mim e para você e diz assim: eu quero você aí.
Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e todos aqueles que o receberam ganharam o direito de serem chamados filhos. Não era para mim, não era eu, mas ele me chamou e disse: eu quero você. Não é para você estar aí, mas eu quero você aí. Você entende isso, queridos? O Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu tudo para que nós possamos, neste solo fértil, maravilhoso, chamado Reino de Deus, crescer, ficarmos viçosos, bonitos, porque se precisa de sol, o sol da justiça está aí brilhando para nós. Se precisamos de luz, Ele é a luz do mundo, Ele está sobre nós, aleluia. Logo, essa figueira aqui tem solo fértil. O reino de Deus é um solo fértil. Logo, essa figueira aqui tem sol sobre ela, tem luz sobre ela, então não falta nada para ela crescer, para ela ser bonita, viçosa e frutificar. Ela tem tudo. Precisa de solo fértil? Tem. Precisa de sol? Tem. Precisa de luz? Tem. Por que não dar fruto? Tem tudo para ficar linda, bonita e frutífera, frutificada. É por isso que você precisa se preocupar em fazer com que do seu útero espiritual nasçam filhos espirituais. Filhos espirituais. 2 por ano, 2 por ano, 2 por ano, 2 por ano. Aquele dono da terra, aquele agricultor, ele chegou lá, viu a figueira que ele pediu para plantar. A Bíblia diz que ele cultivava. Gente, sabe o que é isso? Aquela figueira não caiu de paraquedas, ela não apareceu lá no meio da vinha. Ele cultivava aquela figueira, isto é, ele plantou e ele cuidou dela. Você entende? Ela vinha sendo cultivada junto com as uvas. Então, ela estava lá, com um propósito, com um objetivo. Havia planos para com ela, havia propósitos para com ela. O Senhor não colocou você aqui apenas para você se sentir privilegiado. Existem planos. Existem propósitos com você neste lugar. Deus tem propósitos para conosco neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Então, tinha propósito com aquela figueira. Ela foi plantada ali com propósito. E aquele homem, eu não sei quanto tempo, não posso precisar para vocês, quanto tempo depois que planta a figueira, ela começa a dar frutos. Mas com certeza, o tempo de espera para ela crescer e chegar à maturidade de produção foi respeitada. Foi respeitado. Mas, por 3 anos consecutivos, o dono daquelas terras, aquele agricultor, chegava ali, procurava fruto naquela figueira e não achava. Ela não gerava, ela não multiplicava, ela não dava fruto. Folhas lindas,
galhos maravilhosos, tronco maravilhoso, mas sem fruto. Não tinha fruto. Enchia os olhos das pessoas que chegavam por ali. Que planta linda, que árvore maravilhosa, mas ela não dava frutos. Ela não tinha frutos. E por 3 anos aquele homem procurou e não achou frutos naquela figueira. Ele chama o viticultor, ele chama aquele que cuidava dela e disse assim: 3 anos fazem que eu procuro fruto nessa figueira. Não acho. Corta ela. Corta ela. Corta ela. Sabe quem é o dono das terras? Sabe quem é o dono das terras? O agricultor. Jesus falou isso para a gente. Jesus nos disse quem é o agricultor. Ele nos disse quem é o dono da terra. Ele disse assim: o meu pai. Olha só, presta atenção, queridos. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou, quem que ele é, gente? Fala aí, é lindo isso, fala bem forte. Quem é a videira verdadeira? Quem é a videira? A figueira foi plantada no meio do que mesmo? De videiras. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Aí vem o viticultor, a pessoa que cuidava das uvas, que cuidava da figueira, e disse assim para o dono das terras, para o agricultor: Senhor, deixa eu cuidar dela mais um pouquinho. Quem é que intercede por você, queridos? Quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O viticultor: Senhor, não vamos cortar ela agora não. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu investir mais tempo e cuidado. Eu quero abrir uma vala no pé dela, limpar o pé dela, e quero colocar no pé dela adubo, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa gerar. Deixa eu cuidar dela. Me dá só mais um ano. Me dá mais um ano. Eu quero investir mais um ano. Eu quero investir mais um ano nela. Eu quero cuidar dela mais um ano. Eu quero tratar dela mais um ano. Senhor, mais um ano. O viticultor intercedeu por aquela figueira, dizendo: mais um ano. Ele está intercedendo por você nessa noite. 2022 não veio por acaso. 2022 veio como oportunidade para que a igreja avance, para que a igreja vá, para que a igreja cresça. Aleluia! Mais um ano. Que oportunidade. Oportunidade para a gente sair da mesmice, irmãos. Oportunidade para você sair da mesmice, do marasmo, do conforto. Como nós estamos confortáveis. Folha bonita não enche os olhos do agricultor. Galhos bonitos não enchem os olhos do agricultor. O agricultor quer fruto. Fruto é a produção. Frutos são a produção. As folhas, elas secam, caem. Depois de cair, o vento leva. Frutos é produção. É produção, é resposta. Você entende?
Não se engane, tem muita folha bonita por aí, tem muitos galhos bonitos por aí, folhas e galhos bonitos. Não se iludam. Valorize a terra onde você está plantado. Valorize aonde as suas raízes estão ganhando força dia após dia. Valorize onde você está plantado e dê fruto onde você está plantado. Dê frutos. Aleluia. O Senhor Espírito Santo está intercedendo por nós. Saia desse conforto, desse comodismo. É tão gostoso vir à igreja só domingo. É tão gostoso vir à igreja e sentar lá no meio, no último banco, na primeira cadeira, seja lá onde for, participar de um louvor maravilhoso, bonito, receber uma palavra bonita, uma palavra poderosa. É tão gostoso quando termina, pego na mão da minha mulher, dos meus filhos, vou para casa e agora eu vou cuidar da minha vida. Acabou. Se chama para vir na igreja um culto de semana. Ah não, já fui domingo. Ah, vem participar de uma escola bíblica, de um discipulado, de uma escola de líder. Não, eu já fui domingo na igreja. Para mim tá bom demais. Tá ótimo. Vamos fazer um evangelismo. Ah, não posso. Ter o casamento. Não posso. Ter aniversário. Não posso. Vou trabalhar. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. E querendo que Deus pode tudo por ti. Querendo que o Senhor pode tudo. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu não sou dessa teologia aí, irmãos, que nós só temos que agradecer, não temos que pedir. Não sou dessa teologia, não. Ou dessa maneira de pensar como alguns pregam por aí. Não sou, não concordo que nós só temos que agradecer, não. Senão Jesus não tinha ensinado a gente pedir. A palavra ensina a gente pedir, e até diz que a gente não sabe nem pedir direito. Então eu não concordo com esse negócio aí de que só tem que agradecer, que a gente não tem que pedir nada para Deus. Não, tem que pedir sim. A Bíblia ensina a gente a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Não é? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo e não duvidando, recebereis. E aí vai. Então não concordo com esse negócio, mas preste bem atenção. Não queira só pedir, não. Ficar o tempo todo pedindo, achando que Deus tem que realizar os seus caprichos. Ele é obrigado a realizar os seus caprichos, e você nada de frutificar. Do reino sai a seiva maravilhosa, os nutrientes necessários para folhas bonitas, para galhos graúdos. Vem sim, mas frutifique, 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 dê frutos para o Senhor Jesus. Porque às vezes Deus age como a águia, ela age com seus filhotes. Vocês devem saber disso, porque não é nada novo. Que a águia constrói os seus ninhos com espinho, enche o seu ninho com as suas plumas, com as suas penas, e ali ela choca os seus filhotes. Quando os seus filhotes já estão grandes, ela quer que eles voem, que eles saem, conquistem, produzam, e eles não querem. Então ela vai lá e começa a tirar as penas do ninho, deixando o ninho só com os espinhos, para forçá-los a sair do ninho, para forçá-los a voar.
para forçá-los a ir à conquista, a produzir. Você entende? Não deixe Deus forçar a sua saída do comodismo, do ninho, do conforto. Faça isso você, perceba o momento de você produzir, de você sair, de você voar, de você conquistar, de você alçar voos altos. Perceba isso, porque o Senhor Deus fica nos sinalizando o tempo todo, queridos. Deus nos dá sinais o tempo todo do que fazer e como fazer. Ele nos dá sinais. Então seja sensível à voz de Deus, perceba o momento, porque quando Ele vier procurar frutos, você não tem 1, 2, 3, você está carregado de frutos. Você é abundante em frutificar para Deus. Aleluia! Sejam frutíferos no Senhor, porque o Espírito Santo, o nosso intercessor, gemendo, chorando, ele está dizendo: Senhor, só mais um ano, Senhor, mais um ano. Queridos, não vai faltar investimento do Espírito Santo em sua vida. Este ano, preste atenção, abra sua mão assim para receber. Este ano não faltará investimento do Espírito Santo em sua vida. Ele vai investir em você, Ele vai cuidar de você, e Ele vai preparar tudo para que você seja frutífero, em nome de Jesus. Aleluia. Frutífero, frutífero. Haverá investimento do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Existe uma presença poderosa neste lugar, existe uma presença gloriosa neste lugar. O Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está neste lugar. Comece a glorificar a Deus aí, comece a glorificar o Senhor aí. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu não quero ficar na mesmice, eu não quero ficar no marasmo, eu preciso agir, eu preciso seguir o rio, eu quero seguir o rio, eu não posso ficar parado, eu não quero ser infrutífero. Fale com Ele. Oh Espírito Santo, o que nós precisamos está em Ti, e o Senhor está em nós. Então este ano, Senhor, é o ano de frutificarmos, é o ano das grandes multiplicações. Este ano nós vamos avançar. O povo desta igreja, o povo da Quero Mais de Deus, vão avançar nesta cidade, vão avançar nos seus propósitos, vão avançar nos seus projetos, vão avançar juntamente com o pastor Laércio, pastora Silmara, esta igreja, este povo, em nome do Senhor Jesus, se firmarão como diferencial, como divisor de águas nesta cidade, em nome de Jesus.